O amor, a base de todas as coisas. Eu gosto muito de realizar cerimônia de casamento. E é um privilégio, né, para o pastor realizar uma cerimônia de casamento, porque ele está diante do noivo e da noiva. Os familiares, os padrinhos ficam de lado. O pastor pode ver o brilho nos olhos do noivo e da noiva, quando os dois estão juntos ali, quando se encontram no altar. É uma experiência maravilhosa, realizar uma cerimônia de casamento. E quando a gente está ali diante dos noivos, vendo os olhos brilharem, o que vocês acham que eles estão pensando no altar? Será que eles estão pensando na casa que vai ter que ser alugada, no aluguel que vai ter que ser pago, no arroz e no feijão que terá que ser preparado, nas lutas do dia a dia? Não. Eles estão ali pensando no amor, motivados pelo amor, se unindo pelo amor. E se esse amor for cultivado, não importa o que aconteça na vida deles como marido e mulher, se esse amor for cultivado, eles permanecerão unidos, estarão juntos. Eu me recordo uma vez que eu ouvi uma história, um jovem estava entrevistando um pastor já com uma idade bem avançada. Aquele homem havia dedicado todo o seu ministério praticamente a trabalhar com casais. Já tinha mais de 50 anos de casado. E aí o jovem perguntou àquele pastor, né? Pastor, o senhor nunca pensou em separar da sua esposa? E ele disse, imagina, separar nunca, jamais. Vontade de matar eu já tive várias vezes, mas separar jamais. As palavras daquele pastor, elas têm esse tom de brincadeira, né? Mas é uma realidade. Na vida conjugal nós temos duas personalidades, duas cabeças imperfeitas, e é natural que durante a jornada surja alguma diferença, alguma palavra que não deveria ter sido dita, algum ato que não deveria ter acontecido. Mas notem, quando o amor está presente, existe o perdão, existe a compreensão, existe a empatia, existe o interesse de permanecer unido. O amor é a base de todas as coisas. Não foi por acaso que Jesus disse aos seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando a gente aceita Jesus Cristo, nós assumimos um compromisso com Cristo. O batismo é como se fosse um casamento com Jesus Cristo. E o que nos faz ser fiel na nossa relação com Cristo? O que faz o marido ser fiel à sua esposa, a esposa ser fiel ao marido, independente do que aconteça? O amor é a base. O amor é que produz a fidelidade. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo disse em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por que eu estou fazendo essa conexão profunda aqui entre perdão e amor? Todas as vezes que eu realizo uma cerimônia de casamento, é claro, né, nós fazemos uma mensagem diferente para cada cerimônia de casamento, mas existe uma frase que eu repito em todos os meus sermões de casamento. O segredo da felicidade conjugal é quando o marido se dá para sua esposa sem esperar receber nada em troca. É quando a esposa se dá para o seu marido sem esperar receber nada em troca. Sabe por quê? Porque amar é dar-se. Amar é dar. É por isso que o verso mais conhecido da Bíblia, o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Deus nos amou, Ele nos amou nos nossos pecados, e apesar dos nossos pecados, Ele se deu para nós, independente da nossa aceitação da sua dádiva, da sua graça, do seu amor. Amar é dar-se. E eu digo a vocês, amigos, perdoar é dar-se, perdoar é dar, perdoar é tirar daquilo que é nosso e dar para aquele que precisa. Por que este mundo perece? Porque falta o amor de Deus. Qual é a razão para todas as intempéries que está acontecendo nesse mundo, todas as atrocidades, toda a violência, toda a corrupção, todo o conflito, toda a guerra?
é a falta de amor no coração do homem. É falta de Deus, porque Deus é a fonte genuína do amor. Quando eu trabalhava na Casa Publicadora Brasileira, eu fui até a biblioteca da casa fazer uma pequena pesquisa para um sermão que eu estava preparando. A Casa Publicadora tem um acervo de comentários bíblicos. E eu estava em minhas mãos com um comentário bíblico, desculpa não recordar aqui, porque eu não me lembro do autor nem o comentário, mas era um profundo estudante da Bíblia, um teólogo, um pastor que trabalhava, uma pessoa que trabalhou com vários originais da Bíblia. E esse comentarista, ele diz que encontrou um original da Bíblia, em que o verso de Mateus 24:12 estava traduzido de uma forma um pouquinho diferente. Nós conhecemos esse verso que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Vocês conhecem esse texto? É provável que a sua tradução diga isso, mas foi encontrado uma das cópias, um dos originais, em que esse verso estava sendo traduzido de uma forma um pouquinho diferente. Ele diz assim: e por se esfriar o amor, a iniquidade se multiplicaria. Eu acredito nisso, amigos. Por que que existem guerras? A gente fica, ou quem sabe a gente não, né? A sociedade tentando encontrar razões históricas, étnicas para as guerras, para os conflitos. A razão é única. A razão é porque não existe amor no coração do homem. E por que que não existe amor? Porque não existe Deus no coração do homem. Deus é a fonte do amor. É o amor a Deus, irmãos, ou o amor por Deus, a única forma de nós encontrarmos a solução para os problemas desta vida. Voltando aqui à ilustração do casamento, o casamento nada mais é do que um exercício constante do perdão, de um amor desinteressado. Eu creio, irmão, que um casamento ele pode durar para sempre, se esta união estiver firmemente fundamentada em um relacionamento próximo com Deus, porque Deus é a fonte do amor. Esta fidelidade dentro do casamento, ela acontece quando o casal tem uma relação íntima com Deus. Quando a gente perdoa, sabe o que a gente faz? A gente tira um pouco do que nós somos para abrir espaço para o próximo. É por isso que quando perguntaram a Jesus qual é o grande mandamento, qual é a resposta que Jesus deu? Qual foi a resposta? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Existe uma sequência lógica nessa declaração de Cristo. Nós devemos amar a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós recebemos esse amor de Deus, essa presença de Deus em nossa vida. Então nós saímos para amar o próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os irmãos da nossa igreja, aqueles com quem entramos em contato.